queridos, sejam todos muito, mas muito bem-vindos. Prof. Iris por aqui novamente com vocês, com esse componente maravilhoso, lindo, que é a educação física, nesse cenário aqui que foi projetado com todo carinho para vocês. Vocês sabem disso, né? Prof. deseja aí que vocês tenham o melhor conhecimento, a maior absorção de conhecimento aí e que vocês possam contemplar aí o nosso esforço, a nossa dedicação a cada dia. Então, agradecendo aqui a todos os nossos colegas, né, que contribuem aqui, deixo aqui esse agradecimento aqui para todos eles, do estúdio, da edição, da limpeza, de todos, né, supervisão, direção. Fica aqui o agradecimento, em especial a você, professor, que está aí do outro lado, nosso parceiro direto, com esses caríssimos estudantes, para a nossa aula de educação física, onde a gente contribui, a gente faz trocas, a gente aprende, né? E todo dia um novo conhecimento. Já adianto aqui, né? A gente tem lá um momento mexa-se nas nossas aulas, já adianto aqui que eu estou curiosa, ansiosa, tá? Ansiosa mesmo, para ver esses registros fotográficos, registros aí de vídeo, das práticas que a gente vai proporcionando aqui. Certinho? Maravilha? Beleza. Sem mais delongas, vamos entrar agora na nossa aula de número 3, certo? Então dá uma olhada aí para a gente ver o que a gente vai trabalhar hoje. Então a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 3... Deixa eu conseguir aqui, tá? Nossa aula de número 3 vai falar aqui sobre a pirâmide do exercício físico. E a pirâmide do exercício físico, ela é uma pirâmide que vem aí nos auxiliar, né, nessa nossa percepção de práticas que a gente pode estar trabalhando no nosso dia a dia e estar observando. Já adianto para vocês que a pirâmide do exercício físico, a pirâmide da atividade física, ela tem aí 3 etapas muito significativas, muito bacanas aí, tá? Que a gente precisa observar, certinho? 3, prof? Só 3? Não, nós temos até 4 etapas, 4 níveis aí muito importantes, tá? Na nossa agenda de hoje, para a gente poder trabalhar aí essa aplicabilidade da aula, o que a gente vai ver, prof? Nós iremos falar sobre a aplicabilidade da pirâmide da atividade física. Deixa eu até aqui marcar para vocês perceberem, né, do que a gente está falando. Pirâmide da atividade física, né? A gente falou de 3 níveis, mas na realidade são 4 níveis. 3 de aplicação prática, né? E 1 que a gente deve evitar. Então, nós falaremos aqui na agenda da aplicabilidade da pirâmide da atividade física no nosso cotidiano, os níveis dela, a gente vai poder conhecer um pouquinho mais. Falaremos também sobre a pirâmide da atividade física e a sua relação com os componentes aí de treinamento. O que mais, prof. Iris? Falaremos do sedentarismo ou a inatividade física. São 2 termos aí para falar da mesma coisa. E teremos também algumas dicas para iniciar um programa de atividade física buscando saúde, certo? Nessa nova pegada aí do nosso referencial, vocês vão ver muito aqui um código, né? Um código alfanumérico aí, né? Essa sopinha de letrinhas e de números, tá? E nessa de hoje a gente tem uma habilidade aqui que é focada para nossa aula. O que ela diz? Me acompanha aqui. Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças, certo? A gente também nós temos agora o objetivo de aprendizagem. O que a gente quer? Que vocês reconheçam, estudantes, as diversas possibilidades, os benefícios de se manter o corpo ativo em uma situação de lazer, no trabalho, no cotidiano, posicionando, vamos melhorar isso aí, né, prof? Posicionando-se criticamente sobre a prática da atividade física ao longo da vida, certo? Tranquilo, né? E para funilar um pouquinho mais esse nosso objetivo aí, o que a gente quer é distinguir aí os níveis, as recomendações, os movimentos corporais que são presentes na pirâmide da atividade física, certinho? Então vem aqui comigo, vamos conversar aqui um pouquinho pertinho comigo. Então falei para vocês que nós teríamos aí 3 níveis, na realidade são 4. Como assim, prof? Você fala que é 3, depois você fala que é 4.
Porque, na realidade, o topo da nossa pirâmide é a parte da inatividade física, aquilo que a gente deve evitar estar fazendo, estar realizando, demandar menos tempo, né? Aquele momento ali que fica ali, aquele momento ósseo, ele não pode ser muito grande, muito maior do que as minhas práticas cotidianas, certinho? Então, olha só. Nessa primeira temática, eu vou sair aqui do cenário, dar uma olhadinha, nós temos aqui a aplicabilidade, certo? A gente já consegue ver através dessa pirâmide, desse ilustrativo, algumas coisas que normalmente a gente realiza, certo? Atividades voltadas para o nosso cotidiano, para as práticas de lazer, do nosso tempo livre e até aquele momento assim que a gente não quer realmente fazer nada, só curtir aí um pouco da preguiça, certo? Mas agora vamos ver essa aplicabilidade. Então, como que a gente consegue definir essa pirâmide, né, essa pirâmide da atividade física? A gente consegue defini-la através de uma abordagem adaptada ao estilo de vida, tá? A gente considera aí os aspectos formais de prescrição de exercício físico. Importante também que ela atenda às necessidades diárias do indivíduo, que ela melhore aí o estado de saúde dos seus indivíduos, tá? Vocês também podem ver algumas outras definições, outros nomes para essa pirâmide da atividade física. Que nomes são esses, prof? Nós temos, também é conhecida como pirâmide fitness, pirâmide de Missouri e pirâmide das minhas atividades. Então, essas três definições, esses três nomes aqui também estão ligados aí à pirâmide da atividade física. Qualquer um deles está falando da mesma coisa, ok? Maravilha. Então, nós temos aqui que começar a entender essas etapas dessa nossa pirâmide e entender qual o objetivo, qual a finalidade dela. Então, ela vem, essa pirâmide, para nos permitir, né, que a gente consiga entender a importância da atividade física, de inserir atividades físicas no nosso cotidiano, certo? Então, ela passa essa mensagem de que a atividade física deve fazer parte do nosso estilo de vida. Na aula anterior, né, nas aulas anteriores, a gente já comentou, já entendeu o que seria esse estilo de vida, né? Estamos falando aí sobre ações individuais, certo? Então, a gente vai conhecer, nós vamos conhecer agora as etapas aí dessa pirâmide. Dentro dessa pirâmide, nós podemos ver, tá? 4 momentos distintos que, se somados, vão contribuir aí para uma maior qualidade de vida do indivíduo, certo? Como o quê? Atividades no trabalho, atividade de lazer e tempo livre, formas de deslocamento e atividades domésticas. Percebam que em todas elas existe o quê? Movimento. Movimento. Até deixar aqui destacado para vocês. Movimento. Todas elas existe movimento. Agora, a intensidade dessas ações é que difere, mas todas elas existem movimentos. Nós conseguimos perceber esses movimentos, essas atividades físicas em vários momentos da nossa vida, né? Seja nas atividades físicas no campo, lá na lavoura, né? Na colheita, na plantação, né? No arado, tudo isso a gente consegue perceber atividade física. Vem aqui comigo. Vamos recordar aqui. Vem aqui comigo, vem conversar aqui comigo. Beleza. Pode até afastar um pouquinho mais para a gente poder ter uma conversa um pouco mais ampla, vocês conseguirem ver o nosso cenário. Então tá, a gente conversou na aula anterior sobre a diferenciação entre atividade física e exercício físico, correto? Vocês conseguiram entender? Relembrar aqui para vocês. A atividade física, ela acontece a partir do momento em que eu saio do meu nível de repouso e passo para o movimento. Então, eu tenho um gasto, ainda que mínimo, de energia aí. Então, né, aqui eu tenho uma atividade física. Somente eu saio do meu nível de repouso e tenho um gasto considerável de energia. Quando esse meu nível, esse gasto energético aí, ele é maior e eu tenho uma proposta e eu tenho ações de exercícios físicos sistematizados, que seriam com frequência, com intensidade, com duração. Por exemplo, professora, eu faço uma corrida matinal
3 vezes na semana, na segunda, na quarta e na sexta, por 20 minutos. Então, segunda-feira 20 minutos, quarta-feira 20 minutos, sexta-feira 20 minutos. Essa somatória aí desse tempo, essa regularidade do exercício físico, eu posso, dessas atividades, eu posso dizer que é o exercício físico, certo? Porque percebam, tem intensidade, tem duração e tem frequência. Diferente de eu pegar e varrer uma casa. Hoje eu varro a casa, claro que a gente tem que limpar a casa todo dia, mas hoje eu varro a casa, amanhã eu vou carpir, depois eu vou cuidar das plantas, vou cuidar do arado, vou tirar o leite de vaca, independente da tua realidade aí, certo? Essas são as atividades físicas. Quando eu faço e existe um gasto de energia e existe aí uma intensidade, frequência e duração, a gente está falando de exercício físico. Então, nessas atividades aqui que a gente mencionou, falou aqui sobre atividades do campo, né, elas são atividades físicas sim, existe um gasto energético. Eu não estou apenas deitadinha, ali, tranquila, de boa, coração só batendo tranquilo. Não, eu saí da cama e fui realizar as atividades que eu tenho para fazer no meu dia a dia. Né? A gente mencionou aqui sobre atividades físicas no campo. Nós temos também atividades aí domésticas, lembra de que falei lá de lavar uma roupa, passar, fazer comida? Essas também entram como atividades físicas, só que atividades físicas domésticas, certo? Temos também atividades que estão presentes aí no nosso cotidiano, como por exemplo, ir ao supermercado, passear com o cachorrinho, até mesmo tomar banho, lavar louças, limpar a casa, lavar o carro, estudar. Essas atribuições aí diárias do nosso cotidiano também entram nesse grupo aí de atividades físicas, certo? Tranquilo até aqui, né? Maravilha. E agora, quando a gente começa agora a entender sobre os níveis da pirâmide, né? Então, você já pode, vou pedir agora para dar uma aproximada nessa pirâmide, tá? A minha editora vai aproximar e vocês vão ver que tem aí na nossa pirâmide, 4 níveis, tá? Então dá uma olhadinha nessa imagem aí. Nós temos aqui na base dela, aqui pertinho de mim, tá escrito sempre, tá? Depois tem de 3 a 5 vezes, mais acima, no próximo nível, tem de 2 a 3 vezes e o topo da nossa pirâmide tem apenas aí escrito reduzir. O que significa tudo isso, prof? Exatamente o que está escrito aqui. As atividades que estão na base, eu devo fazer isso constantemente. As atividades que estão logo na sequência, de baixo para cima, na segunda etapa, eu devo fazer aí de 3 a 5 vezes, que são o quê? Os exercícios físicos sistematizados. Né? Eu tenho que cuidar bem da minha saúde, mas a gente vai ver que tipo de exercícios são esses, que propostas. É de alongamento, é de flexibilidade, é de força, que tipo de exercício que é? Já já a gente vai conhecer, certo? Tem mais atividades também, de 2 a 3 vezes, e no topo é aquela parte lá do sedentarismo, da inatividade física, né? Do momento ósseo muito longo. A gente precisa de momentos ociosos, precisa de um descanso, com certeza. Nossa rotina é sempre muito corrida, mas a gente não pode se prender somente a isso, certo? Maravilha. O que mais, Profires? Agora eu vou sair da tela, tá? E vamos apontar aqui para vocês quais são esses níveis que a Prof está mencionando aí para vocês. Então, nós temos 4 níveis, tá? Esses 4 níveis, eles se assemelham com uma outra pirâmide, que é a pirâmide alimentar. Ok? Então, vocês vão ver que é muito parecido. E nele a gente tem uma simplificação aí de programas, né, de exercícios físicos de maneira formal. Temos aí relacionados a condicionamento aeróbio, tá? E condicionamento muscular. Lembra que eu falei do exercício físico? Que para ser exercício, né, para ser exercício, vou até registrar aqui, exercício físico. Nós temos que ter 3 etapas muito importantes: frequência, intensidade e duração. Pois é, eles vão entrar aqui nessa parte do condicionamento aeróbio e o condicionamento muscular. Então vejamos, temos aqui a nossa belíssima pirâmide da atividade física. Na base dessa pirâmide nós temos as atividades do cotidiano, aquilo que a gente realiza com frequência. No segundo nível, nós temos aqui
nós temos aqui exercícios físicos aeróbios e de lazer. Perceba que esse exercício físico aeróbio e de lazer é aquela frequência lá que a gente mostrou para vocês anteriormente, de 3 a 5 vezes por semana, né? Vamos trabalhar esse cardio aí. E no terceiro nível, nós temos exercício de força e de flexibilidade, né? E vem com uma sugestão aí de 2 a 3 vezes por semana. Então, trabalhar essa força, essa flexibilidade, os alongamentos entram nesse grupo aqui, ok? E lá no topo, né, que é o nível 4, vindo de baixo para cima, nós temos aí na atividade física, que é aquele momento muito grande e muito ocioso. Vamos conhecer cada um deles mais de perto? Então, me acompanha aqui. Então, quando a gente fala aí de atividade física do cotidiano do nível 1, o que entra? O que vocês imaginam, né? A gente imagina atividades cotidianas, atividades rotineiras, né? O nosso trabalho, tanto fora como dentro de casa, certo? Então, a ideia aqui é que você acumule pelo menos 30 minutos. Pelo menos 30 minutos. Tem que haver movimento aí pelo menos 30 minutos todos os dias. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Sugestões de atividade do nosso cotidiano. Fazer o percurso a pé, por exemplo. Né? De vez em quando, se for possível, fazer uma troca aí. Tá andando muito de carro, por exemplo, mas não é muito longe. Realiza de vez em quando o percurso a pé. Essa é uma sugestão, né? Uma outra ideia, realizar trabalhos com as próprias mãos, né? Não utilizar tanto maquinário. Inserir intervalos ativos durante o trabalho. O que seria esse intervalo ativo? Então, depois ali de 1 hora, de 2 horas de trabalho muito intenso, até mesmo trabalhando a mente, você dá uma paradinha ali de uns 10 minutos, faz um alongamento, né? Faz aquele espreguiçamento gostoso, faz aquele aquecimento, né? Bebe uma água, dá uma volta. Então, isso aí vai entrar aí nesses intervalos ativos, certo? Estamos ainda no nível 1. No nível 2, nós temos aqui a inserção de atividades físicas aeróbias e de lazer. Essa parte é bem gostosa, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Qual é a ideia? A ideia é inserir atividades aeróbicas, como, por exemplo, uma caminhada, né, com um ritmo variado, um pouco mais lento, um pouco mais acelerado, um trotezinho, certo? Colocar aí, inserir uma corrida, uma natação, tudo isso vai trabalhando um pouco mais essa parte cardiovascular, certo? Colocar aí a inserção de esportes mais ativos, né, esportes coletivos, como o basquete, o futsal e até mesmo o futebol. Então, dentro desse grupo aí de atividades aeróbias e de lazer, a gente tem essas sugestões. Mas se vocês pesquisarem mais um pouco, vocês vão ver muito mais do que isso, certo? No nível 3, a gente está subindo a escala da pirâmide, né? Vocês estão percebendo. No nível 3, nós temos aí atividades físicas de força e de flexibilidade. O que a gente consegue ver aí sobre força e flexibilidade? A inserção aí de pesos, tá? Então, eu tenho um peso, uma carga, da qual eu vou me utilizar dela para benefícios, né, para a saúde. Então, eu posso inserir exercícios calistênicos, atividades, né, um pouco mais profissionais para desenvolver, para trabalhar aí essa força e essa resistência muscular. Afinal de contas, a gente precisa impulsionar que esse músculo trabalhe, e esse músculo trabalhe com qualidade. Então, aqui entra o trabalho de atividades físicas de força e de flexibilidade, certo? Inserir exercícios de alongamento para poder desenvolver essa flexibilidade articular, correto? Venho até aqui contigo, vem aqui comigo um pouquinho, vou pedir para recuar um pouco a nossa tela. E a gente consegue perceber aí, só nesses dois momentos, esses dois níveis, o nível 4 e o nível 3, né? Que a proposta é que haja mais movimento, certo? Daqui a pouco a gente vai entrar no nível 2 e vocês vão ver que a proposta é parecida com o nível 3. Por quê? Você tem aí a inserção de práticas sistematizadas. Nesse daqui do nível 3, a gente tem a inserção de pesos, a inserção o trabalho de flexibilidade e de alongamento.
nós precisamos trabalhar a musculatura, fazer com que ela se desenvolva. E a flexibilidade e o alongamento faz esse trabalho, né? Ele auxilia aí, um músculo muito mais alongado, ele tem uma maior facilidade de expandir, correto? Porque ele foi trabalhado essas estruturas, né? Esses ligamentos, essa musculatura que estava flácida, ela vai sendo transformada. A partir do momento que eu tenho aí um músculo muito bem trabalhado, eu vou ter mais disposição, eu vou ter mais, como diz, não somente a questão da força, mas eu vou conseguir realizar as minhas atividades com mais qualidade. Por isso que entra aí a flexibilidade, o alongamento e o trabalho de força. Por isso que a gente precisa trabalhar a questão da força aí, certo? Entramos agora no nível... Opa, eu acho que eu pulei muito, eu falei o nível 3, né? Falei do 2, aliás, o 3. Chegamos no nível 4, que é aquele nível do qual a gente deve se distanciar. Eu vou pedir até para minha editora dar aquela recuada aí, que é para vocês entenderem. Dá uma recuada aí na inatividade física. Essa é a proposta. Tá? Então, eu não quero ficar muito tempo aí, por exemplo, nas minhas redes sociais. É gostoso? É. Mas quando a gente faz isso, com cautela, com cuidado, certo? Eu não quero ficar muito tempo aí, muito acomodado no sofá, muito tempo deitado, sem realizar uma prática, com aquela preguiça. Não tô com vontade, não quero estudar, não quero trabalhar. Tô com muitas dores nas costas. Indícios muito presentes aí de inatividade física. Então, quando a gente foge desse caminho aí, desses comportamentos sedentários, a gente foge aqui desse nível 1, que está lá no topo. Tanto é que se vocês perceberem lá o triângulo, a base é a maior, né? Que a gente colocou ali as atividades do cotidiano. Na sequência, a gente tem as atividades ali de lazer, os exercícios sistematizados. Depois a gente tem flexibilidade, força, né, alongamento. E por último, pequenininho. Vocês viram, o topo da pirâmide é bem pequenininho. Não é uma pirâmide invertida. A pirâmide está no formato que a ponta está para cima. Significa que o que está em cima eu devo reduzir, eu devo diminuir essa minha prática, essa minha ação. E aí, para a gente fomentar mais um pouquinho sobre esse conceito, esse entendimento da pirâmide da atividade física, eu convido vocês agora para assistir, tá? Uma matéria jornalística aí sobre a pirâmide da atividade física. Então, dá uma olhadinha aí. Saúde ou estética? Não importa. A procura por academias para a prática de atividade física se tornou frequente. Correr, nadar, pedalar, praticar vários esportes ao mesmo tempo sem controle pode gerar mais problemas do que benefícios, que é a proposta inicial da prática de atividade física. O corpo pode não responder ao excesso de atividades. Para que isso não aconteça, os estudiosos da área desenvolveram a pirâmide de atividade física. Nela, você elabora uma rotina de treinos em um ritmo que não prejudique a saúde. Seguindo a recomendação da pirâmide, você pode diariamente caminhar até o mercado. Pode fazer caminhos extras, passear com o cachorro e usar escadas. De 3 a 5 vezes por semana, você pode fazer exercícios aeróbicos e de recreação, como jogar futebol, basquete, dança, artes marciais, caminhada rápida, ciclismo e natação. De 2 a 3 vezes por semana, você pode fazer exercícios de flexibilidade, força e lazer, como musculação, yoga, alongamentos, golfe, boliche e beisebol. Para evitar o sedentarismo, reduza o tempo de assistir TV, jogar no computador e evite permanecer sentado por mais de 30 minutos. Viu só como a matéria ela traz exatamente o que a gente estava conversando? O que a gente estava falando? De como é composta aí essas etapas da pirâmide, certo? Você já percebeu aí o que deve fazer diariamente e o que deve reduzir, certo? Para isso, agora a gente entra num outro momento que é o quê? A pirâmide da atividade física e a sua relação aí com os componentes do treinamento. Então, quais são esses componentes, Profires, do treinamento? Nós temos aí dentro desses componentes a frequência, que a gente já mencionou, nós temos a duração e a intensidade. Isso é muito importante quando a gente pensa aí num treinamento. Esse treinamento, ele vai acontecer para você quando você tem
a orientação de um profissional de educação física. Vamos deixar bem claro aqui a importância desse profissional, certo? O que mais que a gente pode ver? A pirâmide de atividade física, ela é a prof até trouxe aqui, ela é uma boa síntese, né, de recomendações, tá, gerais relacionadas à nossa saúde e o nosso condicionamento. Então, quando você olha para a pirâmide da atividade física, você já percebe, eu preciso melhorar um pouco mais, intensificar aqui algumas etapas, ou diminuir outra, que é aquele topinho lá da pirâmide, lembra? Então, quando a gente fala, por exemplo, de frequência, seria o quê? De 3 a 5 vezes por semana, que foi a proposta lá das atividades aeróbicas, lembra? Uma corridinha, uma caminhada, um pedal, né? Um ciclismo, tudo isso vai entrar para poder ativar mais ainda as nossas funções, o nosso sistema cardiológico, certo? É muito importante a gente realizar de 3 a 5 vezes por semana. Isso é uma frequência. Então, eu faço na segunda, na quarta, na sexta. Por exemplo, são 3 vezes. Ah, não, prof, eu faço de segunda a sexta-feira, exercício físico. Beleza, então você faz nessa frequência aí de 5 vezes, certinho? Depois entra um outro fator importante do treinamento, que é o quê? A duração. Uma duração interessante aí é em torno de 20 a 30 minutos, pelo menos. Digamos que seja 30 minutos e você faça todos os dias de segunda a sexta. Então, você vai ter um acúmulo aí de 150 minutos, que é o que preconiza a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tá? E a gente trabalha muito nessa linha aí, né? De pelo menos 150 minutos semanais, correto? Para manter os níveis aí de condicionamento físico, mantendo aí essa regularidade aí no exercício físico. Tranquilo? Facinho, né, gente? Isso aqui é beleza. E quando a gente pensa, por exemplo, aí em que tipo de atividade a gente pode estar executando? Então, a gente aí tem como sugestão as corridas, o ciclismo, né, a natação. Se a gente pensar aí, por exemplo, nas atividades aeróbicas, tá? Por isso que a gente falou aí de 3 a 5 vezes por semana, tá bom? Maravilha. Quando a gente está falando de frequência, né, a gente está falando aí, como eu já mencionei para vocês anteriormente, de quantas vezes na semana eu faço? São 3 dias? Beleza, tá? Para que eu consiga perceber aí uma promoção significativa aí dessas minhas atitudes, desse meu exercício físico em relação aí à saúde, correto? Quando eu tenho aí uma frequência semanal maior do que 5 dias, tá? É importante a gente observar, ter o cuidado, né, e ter a orientação de um profissional, porque elas podem causar aí algumas lesões, né, osteomusculares. Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter uma orientação para que a gente realize algumas práticas, né, a gente se beneficia aí desses exercícios físicos, mas a gente tem um cuidado, né, para não extrapolar o limite do exercício. Eu estou muito tempo sedentário e de repente eu resolvi fazer exercício físico 5 vezes na semana. Esse é um risco muito grande, muito perigoso, né? Porque pode acontecer uma lesão aí osteomuscular, seja no músculo, seja no osso, seja nos ligamentos. Então tem que ter um cuidado muito especial aí, certo? Tranquilo. Quando a gente fala de intensidade, né, a gente pensa aí no quê? Que essa intensidade ela pode trazer algumas adaptações, certo? Ela pode acarretar algumas adaptações. Essas adaptações são no meu organismo, ok? Quando essa intensidade ela é leve, certo? Então, quando você começa a realizar uma prática de exercício físico, você nunca começa intenso. Você começa devagar, assim como a nossa observação lá na nossa pirâmide. Então, eu tenho uma intensidade muito leve, né? Eu já começo a perceber algumas adaptações no meu corpo, correto? Se eu já estou com um nível um pouquinho mais avançado, eu já estou num nível de intensidade moderada para forte. E nesse momento aí, eu já tenho a promoção de adaptações fisiológicas, né, em especial, maiores. Depois, quando a intensidade se intensifica mais, eu tenho maiores adaptações e eu posso correr o risco de ter alguns danos. Então, eu tenho que ter muito cuidado, muita cautela na hora aí da intensidade dessas práticas, né? Desse exercício físico aí do qual eu realizo, certo?
Voltando para o nosso entendimento aí da nossa pirâmide da atividade física, é importante a gente observar aí algumas orientações com relação a essa frequência de treino e os tipos de atividade física, certo? Então vamos recordar aqui. Vamos recordar aqui o que a gente falou. A gente falou aqui sobre os níveis 1, 2, 3 e 4. Nós mencionamos que a gente deve realizar o que está na base da pirâmide aí diariamente, né, todos os dias. Mencionamos que atividades aeróbicas, né, devemos inserir aí de 3 a 5 vezes por semana. A gente tem aí como sugestão a corrida, a caminhada, a natação, o ciclismo, né? Eles vão entrar nesse grupo aqui, tá? Depois chegamos no nível 3, onde a gente pode trabalhar atividades que têm um alongamento, que trabalhem a flexibilidade e trabalhem a nossa força, certo? Para sustentar toda essa estrutura. E no nosso topo aí dessa nossa pirâmide, tá? Nós devemos diminuir esse tempo aí de sedentarismo, de ausência da prática do exercício físico, da chamada inatividade física, certo? Maravilha. Então, vamos lá. Quando a gente pensa aqui, deixa eu voltar um pouquinho, sobre sedentarismo e atividade física, quando a gente pensa lá no topinho lá da pirâmide, a gente começa a imaginar imagens como essa primeira lá, tá vendo? A moça tá lá sentada, muito acomodada, só que ela não tá ali uma vez, ela tá ali com essa ação, com essa atitude por muito tempo. Isso pode ser prejudicial à saúde, né? Em contrapartida, nós desejamos, nós incentivamos para que você seja uma pessoa mais ativo ou ativa, certo? Então, vamos entender o que seria esse sedentarismo, o que é ser sedentário. Então, o ser sedentário, né, vem da palavra sedere, né, que vem do latim, e ela significa nada mais, nada menos do que sentar. Sedentarismo, sentar. Então, que é daí que vem o nome sedentarismo. Ficar muito tempo sentado, ficar muito tempo acomodado, certo? Essa é a nossa percepção. E aí nós temos aí algumas propostas do que fazer, né, para a gente fugir aí dessa inatividade física, né? A gente sair de um ponto, né, onde eu era inativo, sedentário, tá, para se tornar uma pessoa mais ativa. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí de atividade física, a gente fala de no mínimo aí os 150 minutos que eu mencionei para vocês. Então, se você faz uma prática em que você realiza aí 150 minutos por semana, né, e ela está no nível aí entre moderado e vigorosa, né, você já está aí no grupo em que está entrando aí, né, está começando a entender a importância do exercício físico, certo? É o mínimo 150 minutos, ok? Se na inatividade física eu não chego nesses 150 minutos, significa que eu estou inativo fisicamente. Eu não estou cuidando da minha saúde, eu não estou preocupado com isso, certo? Porque na realidade a recomendação ideal seria 300 minutos, né? 300 minutos por semana, mas o mínimo é 150 minutos, ou seja, 30 minutinhos por dia já vai fazer aí uma diferença muito grande. Se você fizer, por exemplo, 5 vezes na semana, 30 minutos, 3 vezes 5, 15, 150 minutos. Então, a gente já tem essa ideia. E aí, a gente sai desse grupo de inativo e já começa a perceber aí que não está funcionando, certo? Então, o indivíduo que ele deixa de ser inativo fisicamente para ser insuficientemente ativo e depois a praticar pouca ou nenhuma atividade física, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção muito redobrada. Porque como a gente já descobriu que o sedentário, ele vem do sentar, do ficar muito tempo acomodado, a diminuição ou nenhuma prática aí de exercício físico, ela é preocupante e ela pode acarretar aí as principais doenças crônicas, né, que a gente vê aí sendo trabalhado nas políticas públicas. A gente conversou sobre isso na aula anterior, né? Então, nós não gostaríamos de fazer parte dessas estatísticas, né? Principalmente por conta dessa ausência do exercício físico, correto? Maravilha, então.
E aí a gente falou sobre a OMS e agora a gente fala sobre o Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, ele fala que a atividade física, né, suficiente é aquela que se realiza pelo menos 30 minutos. De uma intensidade leve a uma intensidade moderada, certo? Ou, né, 5 ou mais dias da semana. Então, se você tem aí... tu tem as tuas atribuições, teu trabalho aí no campo, na cidade, onde você estiver agora, e você determina um tempo para você realizar suas práticas. Toda segunda, toda quarta, toda sexta, eu faço 20 minutos de um exercício físico X, eu já estou começando a pensar com um olhar diferenciado, eu já estou começando a entrar ali naquele grupo dos 150. Só que para 150 eu preciso que seja pelo menos 30 minutos, 5 vezes na semana. Ou eu posso distribuir esses 150 minutos ao longo da minha semana. Mas fazer de uma vez só, aí o risco é muito grande de lesão, tá? Fica esse alerta aí também, ok? Maravilha, prof. Depois nós falamos aí, nós temos aqui uma questão do ser insuficientemente ativo, né? Esse ser insuficientemente ativo, ele significa que o indivíduo não atinge aí as diretrizes públicas de recomendações a níveis moderados a intensos. Então, vou até marcar aqui para vocês, tá? Isso é uma fala da doutora Sandra Matsudo, tá? Que a gente está falando aqui a aula inteira, né? Eu não quero ser do grupo do insuficientemente ativo. Eu não quero ficar abaixo do que é recomendado, certo? Então, aqui é de 75 minutos, né, de atividades intensas, tá? Tem um recortezinho aqui, intensa, a 150 minutos de atividade moderada. Ou 75, intenso, ou 150 moderada. Mas se você é uma pessoa que está sedentária, que não está acostumada com exercício físico, não começa no intenso para evitar as lesões. Não começa no intenso. Você vai de leve a moderado e aí o teu corpo vai se adaptando para as práticas aí que você vai realizar. Você deve garantir que a sua saúde ela tem um mínimo de risco, né, relacionado às doenças crônicas que a gente já conversou anteriormente. E aí a gente falou aí dos 30 minutos, né, de atividade física moderada, de forma contínua e acumulada, tá? Sugestões aqui, né, gente? Sugestões de 2 sessões de 15 minutos ou 3 sessões de 10. Teu corpo vai se adaptando e vai dando boas respostas. A gente já mencionou aí de pelo menos 5 vezes por semana para a gente ratear esses 150 minutos, tá? O que a gente percebe? Que essa rotina aí ela vai diminuir o risco de 84% aí o risco de infarto e 36%, né, do risco de casos de câncer. Além de reduzir aí o risco cardiovasculares, hipertensão, até mesmo em pessoas que são fumantes, certo? Agora entra aqui algumas dicas importantes da prof. O que a gente pode estar fazendo, prof? Né? O que a gente pode estar observando? Dá uma olhada nesse quadro aí, procura um médico, né, fazer os exames, melhora aí essa tua rotina, compra um tênis, uma calça confortável, uma camisa confortável e vamos mexer esse corpo, né? Vamos começar devagar? Vamos, mas vamos manter uma rotina. Vem aqui comigo. Independente do objetivo, né, que você vá fazer, vem aqui comigo. Você deve observar aí a tua alimentação, tá? Para que você tenha ganhos aí significativos. Puxa a imagem aqui para mim, por favor, editor. Eu quero conversar com esse meu estudante, porque eu já percebi que ele vai ter mudanças significativas, tá? Coisas muito importantes. Coisas não. Ações muito importantes, né? Que você seja aí orientado por um profissional de educação física, tá? É o melhor caminho. Que você seja consciente com relação ao teu nível de atividade física e busque melhoras nesse teu nível, independente do nível que tu tá, certo? Que você fique aí atento a melhora, pode buscar alguns treinos na internet? Pode, né? Mas você tenha cautela, tá? Você tenha cautela nesses treinos aí. Fica atento também a qualquer situação aí de dor, de cansaço, de desconforto. Aí eu realizei, mas eu fiquei muito ofegante, fiquei muito mal, prof. Por que será? Então dá uma observada, passa no teu médico primeiro, observa as tuas condições, procura um profissional de educação física e vai para a prática, certinho? E escolhe aí um local apropriado para essa tua prática,
tá? E utiliza roupas e calçados adequados. Pegou as dicas? Vou pedir agora para voltar para o nosso cenário que a gente vai começar a se despedir agora. Pegou essas dicas então, gente? Tá ótimo, tá beleza. Aproveita essa motivação desse nosso cenário aqui que tá muito dinâmico, tá muito bacana e já começa a praticar hoje um exercício físico. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer aí essas resoluções, fazer a revisão e depois nós temos o mexa-se, certo? Mexa-se. Tchau, tchau!